Boa tarde, queridos e amados ouvintes desse programa Viver Bem da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoadamente maravilhoso de programa Viver Bem, que é o programa do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. É um programa que nos leva a refletir sobre a nossa vida, gente, sobre as oportunidades que Deus nos concede para que vivamos bem a vida que a gente tem. Então, eu, Sônia Nascimento, estou sempre aqui com vocês em todos os domingos, a partir das 14 horas, e junto comigo, presente aqui, nos estúdios da rádio, tem sempre um psicólogo clínico, um profissional que faz parte do grupo, que faz parte do time, também para refletirmos juntos sobre o tema que é a pedido de vocês. Por falar que os temas do programa, os temas são a pedido de vocês, eu peço que você corra lá e pegue uma canetinha para anotar o nosso WhatsApp, anotar o nosso e-mail, Facebook, YouTube, enfim, para que entre em contato com a gente e contribua com temas que talvez você deseja saber um pouco mais. Qualquer tema, gente, vai chegar o seu pedido aqui na produção da Rádio Catedral, que tem um coração enorme, né? A gente que chega aqui na rádio não tem vontade de ir embora. Então, se você não conhece a Rádio Catedral, ou se você ainda não é um amigo da Rádio Catedral, o que está esperando, gente? Venha aqui, venha conhecer essa equipe e se torne um amigo não só do programa Viver Bem, mas principalmente um amigo da Rádio Catedral. Você já está curioso para saber do tema deste domingo? Olha, é um tema que foi pedido por muitos de vocês, que é a dependência tecnológica. Mas você já pegou sua canetinha? Então anote aí o nosso WhatsApp 3231-3560, nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. No Facebook, gente, basta procurar Rádio Catedral e nos encontre lá. No YouTube é o canal da Rádio Catedral e digite lá programa Viver Bem. Todos os nossos programas estão no YouTube. No Instagram você tem? Então o nosso Instagram é o PGM Viver Bem. Hoje, a pedido de vocês, convidamos novamente o psicólogo clínico Dr. Fausto Josino. Vou deixar ele se apresentar. Boa tarde, Dr. Fausto. Boa tarde, Sônia. Mais uma vez agradeço o convite. E é uma alegria novamente estar aqui com os queridos ouvintes da Rádio Catedral para poder contribuir e falar um pouco sobre esse tema, que é a dependência química. Tecnológica. Eita! É uma dependência quase química. Exatamente, né, a dependência tecnológica. Porque a gente acaba ficando, né, são tantas drogas lícitas e ilícitas que a gente acaba ficando drogado quimicamente mesmo. Né? Era para ver se os ouvintes estavam atentos, né? Era para ver se os ouvintes estavam atentos. Mas é um prazer poder falar sobre esse tema. E pode se apresentar dando o seu CRP, Fausto. Meu nome é Fausto Josino, sou psicólogo clínico. Meu CRP é 53830. Isto. E você atende? Eu atendo na Clínica Victor Frankl, né, no Largo do Machado, e também faço atendimento online. Bacana, Fausto. E você faz parte de alguma paróquia, algo assim? Eu sou missionário, né, da comunidade católica Shalom. Sim. E sou membro da comunidade já há algum tempo, né? São 18 anos de vida missionária.
e participo mais assim da vida comunitária na comunidade, né? Eu não tenho um vínculo com uma paróquia, apesar de morar. Moro ali próximo do Meia, em Engenho de Dentro, e frequento uma paróquia ali da Igreja Imaculada Conceição e São Sebastião. Né? Inclusive eu atuo lá também, faço atendimentos, né, num projeto de escuta ou de psicologia? Psicologia mesmo, Bacana atendimento. isso. Lá é um projeto que tem na paróquia, um projeto muito interessante, um projeto social. Mas assim, sou mais vinculado mesmo à comunidade, né? Entendo. Sirvo na comunidade, tenho os meus compromissos na comunidade. Bacana, Fausto. E também o psicólogo clínico Fausto Josino, que é especialista em logoterapia também, ele nem esqueceu de dar esse diferencial. Bastante. E muitos nos perguntam, por que eu falo? Alguns ouvintes, né, entram em contato aqui com a gente, e como alguns são estudantes até de psicologia, e perguntam qual é a abordagem daquele psicólogo que falou o tema X, qual é a sua abordagem, então fale com a gente. Então nós também levamos isso, explicar o que é abordagem. A ciência e a psicologia, e a abordagem é a forma como nós vamos trabalhar no setting terapêutico, né? Quais os recursos, tudo isso está dentro de uma abordagem. Existem diversas abordagens, vamos citar algumas, por exemplo, as abordagens comportamentais, a própria psicanálise, que é a mãe de todas, e tem as abordagens existencialistas, humanistas, e a logoterapia é uma delas. Quer falar um pouco mais, Fausto, sobre isso? Não, você falou da questão da logoterapia, então a logoterapia, ela, como você falou, ela também descende um pouco da psicanálise, né, e da psicologia individual, né. Ela tem uma influência dessas duas realidades, que ela é era a terceira escola de Viena, né, e foi através da logoterapia que eu também pude perceber assim a importância e o valor que a logoterapia ela traz da pessoa humana, né? E isso me atraiu, né? Na época eu conhecia a logoterapia quando eu era missionário, já era missionário, e eu vi o quanto a visão de homem ela é muito complementar, né, com aquilo que eu já vivia na época, né. Então, antes de fazer psicologia, de estudar psicologia, eu havia conhecido a logoterapia, e a logoterapia tinha me chamado bastante atenção. Interessante. Seja bem-vindo mesmo à logoterapia. Sou também uma outra apaixonada. A logoterapia ela é uma abordagem até complementar. Então, sou apaixonada por todas, mas minha paixão maior é, verdade, a logoterapia, aquela que também, assim como o psicólogo Fausto Josino, eu abracei, porque converge muito com os meus valores, com aquilo que eu acredito, né? E já que estamos aqui numa rádio católica, dizer que a logoterapia ela foi recomendada pelo Santo Papa João Paulo II em carta aos profissionais da área de saúde. Então, o próprio Santo Papa João Paulo II, em carta, ele recomendou a ciência logoterapia. Gente, em 1995, quando eu soube disso, através até do meu diretor espiritual na época, eu corri atrás dessa ciência, eu queria me capacitar, eu queria atender a pessoa humana através dessa abordagem. Então, ela nos distingue mesmo. Vamos ao tema, que é dependência tecnológica. O que é a dependência tecnológica, doutor Fausto? Então, a dependência tecnológica ela é muito
caracterizada pelo uso abusivo, né, da internet, das redes sociais, dos jogos, né? Então, aquela coisa, se perdeu um pouco o sentido de como se utilizar esse recurso, que é tão benéfico para a sociedade, né? E a dependência química dependência tecnológica. Vamos te convidar para esse tema dependência química. A dependência tecnológica, ela ela mostra um pouco que o ser humano ele perdeu um pouco o sentido, né? Né, de como utilizar esse recurso, né, nos tempos atuais, né, que é uma realidade muito atual, né? Sim, hoje eu costumo, né, de uma forma até mais leve, trazer esse olhar que é sério, né, de transtornos dessa dependência. Eu costumo usar a expressão com os meus pacientes: a síndrome da cabeça baixa. Ninguém mais olha nos olhos dos outros. Ao descer, hoje mesmo, ao pegar o elevador, dei bom dia, responderam bom dia, a maioria jovens, éramos 3 ali, eu fui a última a entrar, mas os 2 que estavam de cabeça baixa. Por que estavam com um celular na palma da mão? E eu vejo outros episódios, esses dias mesmo, essa semana mesmo, eu vi episódios assim que me chamou muita atenção, me fez refletir também sobre isso, né? Ontem mesmo eu andando de carro, né? Eu estava na carona, na verdade, mas tinha uma bicicleta e andando bem devagar na nossa frente, assim, na rua, né? Sim. E a gente achou estranho porque a pessoa que estava dirigindo a bicicleta, o jovem, né? Ela nem se tocou, né? E tudo. Quando a gente passou pela bicicleta, ele estava andando de bicicleta e usando o celular, né? No momento, eu falei, ele correndo risco de vida, ele ainda assim ele escolhe, né, utilizar aquele aparelho, né, o celular. E outras vezes também, pessoas no meio de uma vinda Brasil, dirigindo com o celular, né, com o celular no volante, né, e desatenta a direção. Sim, né? Então, correndo risco de vida e também fazendo com que as outras pessoas possam correr risco de vida, né? Então, assim, se perdeu até esse senso, assim, de responsabilidade, né, sobre a própria vida, para que se possa fazer uso, né, estar usando, né, de uma forma meio que fora do normal. Sim, podemos assim dizer, poderíamos, né? assim dizer. E por falar em dependência tecnológica, você sabia, querido ouvinte, que a dependência tecnológica, ela já tem nome, já tem um CID? CID é um código identificador de doenças, e a própria Organização Mundial de Saúde já reconhece, né, já reconheceu a dependência digital, que é o termo característico, mas o termo, digamos, para nós da área da saúde mental é nomofobia. Nomofobia é estranho, né? Também me causou estranheza algum tempo atrás por estar tratando clinicamente de um quadro, de vários quadros agora que nos aparece, mas um quadro que inicialmente o paciente se dizia ansioso apenas e estava com medicação para a ansiedade. Na verdade, era um quadro de nomofobia. É um quadro clínico caracterizado pela falta de controle da pessoa sobre o uso da internet, sobre o uso da tecnologia. Nesse caso, era o uso do celular. O jovem, que não é tão jovem, não é adolescente, é um jovem adulto, né? Já teve alta, mas ele entrava em angústia, em desespero, quando
não perdia, ele esquecia onde colocava o celular. Então vivia assim, acordava, e é isso, na psicoterapia nós vamos investigando o comportamento, né? E já está na hora de encerrar aqui o primeiro bloco, como passa rápido, mas falaremos disso. Gente, não esqueçam, nomofobia. Vamos falar um pouco mais, o Dr. Fausto Josino falará daqui a um minutinho apenas, porque voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes, e a gente continua aqui nesse caminho indo ao encontro de vocês, ao encontro de quem deseja viver bem a vida que a gente tem. Nesse domingo abençoado, estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral FM 106.7, eu, Sônia Nascimento e o psicólogo Dr. Fausto Josino e toda a equipe aqui da rádio, levando para vocês o tema dependência tecnológica. Será que é uma doença? Já parou para pensar? A angústia, o desespero, a aflição que se tem quando entende que perdeu o celular? Então o nome disso, gente, é nomofobia, que é a dependência tecnológica, a dependência que a pessoa passa a ter da tecnologia, do meio digital. Diversas perguntas estão nos chegando aqui para o Dr. Fausto responder. E eu convido a todos vocês a entrar em contato aqui com a gente pelo WhatsApp 3231-3560. 3231-3560 aqui na Rádio Catedral. Doutor Fausto Josino, a pergunta que chega é: durante a pandemia, aumentaram os casos de dependência tecnológica? Por quê? Então, é bem provável, né? Alguns estudos dizem que sim, porque houve o isolamento social. Né? Houve o isolamento social. E uma coisa que eu fico até um pouco refletindo, né, e me vem também, é essa questão de como estamos nos relacionando. Né? Então, com o isolamento social, foi cada vez mais... como é que eu posso dizer? Não aconteceu de uma forma tão cotidiana. Os relacionamentos interpessoais se diminuíram assim um pouco, essa questão de ir ao trabalho, a convivência social, ela Sim. foi diminuindo, né? E apesar de ter ali talvez alguns núcleo familiar, ou dependendo das pessoas, né, essa questão de viver esse relacionamento interpessoal é desafiante, né? Não só por ser família, mas esse como é que eu posso dizer, educar, essa convivência, né? Mas se educar e aprender a lidar com o outro, né, no relacionamento, né, tem se tornado cada vez mais desafiante. E com o isolamento social, isso meio que se potencializou, né? Então, a pessoa, o ser humano, né, as pessoas que estavam na pandemia, acabaram recorrendo, e por recorrerem ainda mais ao recurso das redes sociais, né, da internet, dos jogos, né, dos aparelhos de celular, no caso, né, das tecnologias. Né. E isso, diante dessa inabilidade para se relacionar, ficou mais fácil de se permitir, né, utilizar esses aparelhos, esses recursos, né, tecnológicos.
Interessante quando você fala, Fausto, dos desafios, né, que a própria pandemia nos levou nesta convivência, né, a conviver, né, esse encontro com o outro, ainda que esse outro seja alguém do nosso afeto, da família, ainda assim é outra pessoa. Então, vejam, nós com a pandemia fomos sequestrados, eu costumo dizer, né? Porque de uma hora para outra, lembro-me no dia 17 de março do ano 2020, ano passado, eu bati a porta do consultório às 21h30 e desci junto com a paciente. E ela citando a questão da pandemia, eu mesma não acreditei. E deixei lá como se eu fosse voltar amanhã, né? Como se eu fosse voltar no dia 18. Isso acho que era uma quarta, quinta-feira. E ao chegar em casa, meu marido, já assistindo o jornal, não me lembro qual, mas ele informando, olha, amanhã vai estar tudo fechado, ninguém... Ainda assim eu não acreditei. E aí somente naquele jornal televisivo noturno, bem noturno mesmo, acho que é 23 horas, lá em casa a gente dorme tarde também, é que caiu a ficha, Fausto. E aí sim, a vida parou. E eu me senti realmente sequestrada. E só voltei ao consultório presencial um ano depois, só voltei em abril. Então veja, de uma hora para outra, nós somos roubados daquilo que temos, que é a nossa capacidade de ir e vir, da nossa liberdade. E de uma hora para outra, aquele assim que convivíamos manhã cedo, no café da manhã, os finais de semana ou à noite, tivemos que passar 24 horas, né? Tem o lado positivo? Sim, o nosso olhar tem que ser sempre mais para esse positivo. Eu cozinhei mais, eu fiz mais bolo, tive a oportunidade de ligar e dividir um filme junto com o esposo, mas também tem esse lugar, teve esse lugar, né, de desafiar, nos desafiarmos todos os dias a sermos criativos. Mas se a criatividade é um potencial humano... Sim. E eu acho que esse desafio da criatividade, talvez muitos não puderam, assim, encarar, né? E diante da situação que essa pandemia nos colocou, né, caímos, né, muitas vezes nos voltamos para esse universo, né, tecnológico, né, virtual, né, e acabamos nos perdendo e não nos permitindo sermos mais criativos, né, criar, elaborar novas atividades para nós podermos lidar com essa situação de isolamento social que nos foi imposta, né, pela realidade da pandemia, né? Então, eu vejo que nós fomos desafiados a ser criativos, né, ao longo dessa pandemia. Nós fomos desafiados. E talvez muitos não tenham encontrado recursos dentro de si para vivenciar esse desafio, né? Entendo. Existe uma idade que tenha sido mais atingida nesta dependência tecnológica? Essa pergunta, acredito, né, foi enviada aqui pela produção, mas acredito que tem a ver com a influência da tecnologia, que é o tema, né? Será que alguma idade tem a ver com a percepção que nós temos da nossa clínica com os nossos pacientes? Será que teve uma idade que foi mais atingida no quesito ou no tema dependência tecnológica? O que você poderia dizer? Eu vou arriscar aqui pela minha prática clínica. Todos nós, sem exceção,
ficamos mais voltados para o eu, por exemplo, tive que me virar em aprender o Zoom. Os cursos, eu sou professora também, então tive que promover curso, dar aula através do Zoom, Google Meet, WebX, enfim. Ou seja, acionei o meu potencial criativo, mas foi muito mais difícil para mim do que para minha filha que tem 28 anos. E percebi também que com os meus pacientes, a desenvoltura dos pacientes mais jovens, né, que como eu não estava atendendo presencial, precisei atender online. E atendendo online era algo que eu tinha uma certa resistência, viu, Fausto? Mas mesmo assim, pela demanda e pelo amor ao próximo, e esse próximo, mais próximo, era os pacientes mesmo, né? Então a missão a cumprir. Ou seja, quando temos uma missão que tem caráter como o amor, nós vamos ultrapassar a dificuldade. Então, sobre os meus 6.0 anos, eu precisei ultrapassar essa dificuldade, mas percebendo clinicamente que a dependência ela estava afetando mais os jovens, mais o adolescente, mas percebi também através de sobrinhos se tornando mais ansiosos porque não estava em interação e sim voltando o seu envolvimento, esgota o relacionamento, né, que é o relacionamento humano, que somos próprios para isso, na nossa dimensão social, mas indo para um relacionamento através de uma máquina. Eu acho também que as pessoas que a geração mais jovem é uma geração que já entrou nesse mundo com esse advento das tecnologias, né? Então muitos nasceram na época que já existia a internet. Sim. Né? Então são pessoas que estão já inseridas dentro dessa realidade e que foram, diante dessa situação, foram encontrando cada vez mais, dentro desse universo virtual, as possibilidades de cada vez mais mergulhar nele, né? Porque já estão acostumadas, né? Então, enquanto outras gerações não estiveram sob essa hegemonia, assim, podemos dizer, né, desse mundo tecnológico, né, e talvez tenham mais experiência né, ou vivência para lidar com uma situação como essa, né, em que meio que foi restringida as possibilidades de convivência, né, com o mundo lá fora, com outras pessoas, além daquelas que estão ali o tempo inteiro. Então, talvez tiveram outras possibilidades de poder realmente criar possibilidades para enfrentar esse momento, né? Enfrentar esse momento. E essas pessoas, por exemplo, se a gente for pegar mesmo as crianças, né, que ficaram um tempo sem escola e depois veio a escola, veio agora nesse momento Sim. a escola de forma online, né, a aula online, né, mas muito mergulhadas, ainda inseridas dentro dessa dependência desses recursos, né, para poder de fato alcançar alguns objetivos, né, dentro da instituição escolar e tudo mais. Então eu vejo realmente que os mais jovens, né, as crianças, os mais jovens, adolescentes, que já têm esse modo de lidar com esse mundo, eles se viram numa situação em que foi uma realidade geral, né, entre todo mundo passou por isso, por esse isolamento social, né, e que deviam administrar
mas em conjunto, né? E esse foi o desafio. Como conviver, como lidar com isso conjuntamente, né? Muito interessante sua colocação, Fausto. Tem outra pergunta, aliás, algumas, viu? Que outras foram, está chegando aqui pelo WhatsApp também. Como evitar, como a pessoa pode evitar ter essa dependência do uso da tecnologia? Eu acho que existem algumas medidas que são importantes, né? Eu vejo assim que se a gente for pegar o que o próprio Viktor Frankl fala, né, que a gente encontra sentido numa tarefa para cumprir, né? Então, quanto mais a gente se ocupa e se ocupa e se responsabiliza por Uma tarefa alguma cumprir, tarefa, alguém a amar, né? Exatamente, por alguém amar. Então Trabalho a realizar. eu tô me ocupando assim, eu tô me voltando para realidades para além desse universo, né? Então é uma forma de eu me prevenir para não me ver tomado por essa dependência, né? E também a disciplina, né? Ter disciplina. Interessante Né? isso. Ter disciplina é fundamental, dar tempo para cada coisa, estabelecer prioridades, elencar prioridades, né? E eu mesmo digo que até off a gente estava conversando aqui sobre a comunidade, né? Sim. Eu sou de uma comunidade, né, da comunidade Shalom, e antes mesmo dessa realidade tecnológica, né, eu tinha horário para tudo, tinha horário para viver o momento da manhã, o silêncio da manhã que tinha, né, era a oração, era tinha a formação, tinha o momento do almoço conjunto, tinha o momento do trabalho, tinha o momento da convivência, em que nós convivíamos juntos, criávamos momentos lúdicos, né, para interagirmos. Tinha um momento do jornal, tinha um momento, mas tinha um tempo para cada coisa, né? Tinha um momento para cada coisa. E aquilo ali foi nos educando numa vivência, né? Uma vivência. Então, cada momento tinha o seu significado. E vejo que isso tem se perdido, né? A importância de cada momento, de se viver cada momento, né? A tarefa de cada momento, né? Seja ocupação com trabalho, seja um investimento de amor afetivo para alguém, né? Então, e dentre diversas outras situações, né? E cada vez mais esse lugar da tecnologia ela vai meio que englobando tudo isso, né? E vai crescendo essa utilização. É muito interessante isso que você traz, Fausto. Eu também, assim, só, né, não tenho nem mais ao que colocar, mas lembrar também aos nossos ouvintes, aquele que nos ouve agora, que é buscar o equilíbrio. Né? A tecnologia ela tem sim seus benefícios, mas ela não pode nos reduzir a nossa convivência com nossos afetos, com o nosso esposo, com nossos filhos, com a nossa esposa, enfim. É só buscar esse equilíbrio. O sentido de cada momento. O sentido de cada momento, é isso. Então, nós faremos o uso devido quando tivermos essa consciência. Então, apelar mais uma vez para essa consciência que todos nós temos. Veja, não devemos julgar, claro, mas convém estar numa missa e estar passando mensagem no celular ou entrando no Facebook. Então, algumas vezes, a gente se surpreende, se depara com pessoas
plena missa mexendo no celular. Claro, nos inserimos isso também. Quantas vezes eu entro numa paróquia e já quero tirar uma fotografia daquela, porque guardar aquilo, que eu sei que é uma paróquia que eu não frequento tantos, né? Então, principalmente em viagens, em passeios, faço muito isso. Mas precisamos entrar em mais um intervalo. Esse programa passa rápido. Nos aguarde aí, nos aguardem, que é um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, amados ouvintes. Mais uma vez, dar boa tarde. É tão bem, né? Pensar no bem, pensar em boa de bondade. E tarde faz parte da nossa existência, nosso ato de existir. Existência vem de tudo aquilo que nós podemos degustar, saborear, celebrar dentro das possibilidades que Deus nos concede e que chamamos de vida. Então, existir tem a ver com algo concreto que possamos fazer. Então, a nossa existência tem a ver com o que podemos realizar. E nessa atitude, nesse ser que age, nesse ser agente, eu estou aqui com um logovivente, psicólogo clínico, que é o Fausto Josino. Já estamos nos despedindo do programa porque é o último bloco. Estamos refletindo sobre o tema, dependência tecnológica. Então, Fausto, você tem algo mais da pergunta anterior? Posso passar para outra? Eu não lembro qual era a pergunta anterior. Então, mas a pergunta são tantas, gente, que estão me chegando, e fica aqui eu e ele nos bastidores, aqui dentro dos estúdios, falando sobre a clínica, sobre como esse tema, a nomofobia, ela nos afeta. E precisamos estar sempre aqui nessa reflexão maior. E essas perguntas que você, amado ouvinte, nos encaminha, faz todo sentido, porque nos ajuda a ajudar. Então, seja sempre bem-vindo, encaminha aí perguntas e dúvidas aí para a gente. Nós estávamos falando de como evitar a dependência tecnológica, nós pontuamos a questão de buscar o equilíbrio, de não deixar à margem o que nos é essencial, que são as pessoas que nos cercam, que são a nossa família principalmente, os nossos amigos, o nosso ser de afeto. Eu acho que uma coisa que, até voltando um pouco na outra pergunta, a gente falou sobre isso, né, do isolamento social, né, é que nós fomos desafiados a convivermos, né? E isso é fundamental para evitar também essa dependência, a viver a convivência, o relacionamento interpessoal, né? Você procurar descobrir aquele que é outro, que não sou eu, que é o outro, né? Então, querer descobrir, querer conhecer, querer de fato gastar mais tempo, né? mais se permitir, né? Investir num relacionamento para conhecer o outro, no caso, no isolamento, conhecer aqueles que estão perto de você de uma forma mais profunda, né? Talvez descobrir coisas novas, estar mais atento, né, a esse movimento do outro. O outro sempre tem algo diferente de nós a nos revelar, né? E nós podemos descobrir e contemplar, né? O Viktor Frankl fala da contemplação, né? E também contemplar o outro que está conosco, né? Contemplar as suas nuances, as suas singularidades, perceber de fato que o outro é uma pessoa que me complementa, que é distinta de quem eu sou, né? E me maravilhar com isso,
né, me maravilhar com isso e saber usufruir dessa diferença para poder, de fato, conviver. Conviver bem, conviver e aproveitar aquele momento com essa pessoa distinta. Muito bonito isso que você traz, doutor Fausto. E uma pergunta muito interessante, né? Já que estamos falando dessa dependência, me perguntaram se dependência é a mesma coisa que vício. Ou seja, a dependência tecnológica pode ser caracterizada um vício, é a mesma coisa ou não? Me fizeram essa pergunta aqui pelo WhatsApp. E também como a psicoterapia pode ajudar. Como a psicoterapia pode ajudar, doutor Fausto? Então, a psicoterapia ela pode ajudar. Primeiramente, o psicólogo ele pode ajudar fazendo com que a pessoa ela aprenda a se educar nos limites, né? Nos limites, né? Ela reconheça a importância do valor de cada coisa, né? De cada momento a ser vivido, como a gente falou, né? O sentido do momento, né? O psicólogo ele pode fazer com que a pessoa encontre o sentido de cada momento na sua vida, ela possa ir ao encontro desse sentido, né? A busca por esse sentido. Então, levando a pessoa até mesmo a uma vivência de autotranscendência, né? De sair de si, de não voltar-se para si mesmo, mas realmente sair de si, né? E buscar algo para fora de si, né? E o sentido está fora de si, o sentido de cada momento ele se dá fora da pessoa, e eu preciso encontrar esse sentido, né? A psicoterapia, no caso a logoterapia, né, de uma forma mais específica, ela pode favorecer isso, ela pode ajudar a pessoa nesse sentido. Entendo, até porque, até para contribuir com os nossos ouvintes, aquele que não conhece bem as abordagens da ciência e psicologia, podemos abrir um pouco o leque. O que é a logoterapia? É a psicoterapia centrada no sentido da vida. Então, se você busca um sentido e não sabe ainda como encontrar, temos aí a abordagem da logoterapia que trabalha o resgate desse sentido de vida, vai trabalhar, ajudar o paciente nas suas frustrações existenciais, na ausência do sentido, enfim, tem tantas, claro, respeitando todas as demais abordagens, viu, gente? Porque a gente se empolga aqui com a logoterapia. Então, aquela pergunta que nos chegou, qual a diferença entre vício e dependência, que foi uma pergunta do ouvinte Sebastião Sena, que é ouvinte lá de Botafogo, e esse a gente conhece bem, porque ele participa bastante. É da paróquia Cristo Redentor de Laranjeiras. Então, podemos dizer que o uso excessivo da tecnologia pode sim ser uma válvula de escape, gente, principalmente nos mais jovens, né, das pessoas que, digamos, têm uma menor maturidade emocional. Então pode ser uma válvula de escape da própria angústia. E o vício, é bem importante que nós tenhamos clareza que o vício tem uma característica que não causa a submissão total. Por incrível que possa parecer, nós temos um entendimento diferente, né? Então, qual é a diferença entre o vício e dependência? Porque o vício tem essa característica, ele não causa submissão total. Agora, vamos pensar no termo dependente. Quem tem algum vício consegue ter até aquela percepção de um mau hábito. Mau hábito. Então, ele é viciado ao uso da Coca-Cola. Ou viciado em cigarro. Teve muito aqueles programas, né? Marlboro, várias. E as pessoas eram levadas a
né, experienciar, experimentar e acabavam se viciando. O mau hábito que pode causar prejuízo. Agora, já o dependente, já está terminando o nosso programa, olha, a produção sinalizou, mas já o dependente, esse sim, necessita completamente permanecer com aquele comportamento sendo total submisso, porque aquela situação ele depende de. Então, a dependência, ela tem essa diferença do vício. O vício, a pessoa ainda tem aquela oportunidade, digamos, de refletir e saber, eu faço mau hábito disso, eu reflito. O dependente, ele se torna alguém submisso efetivamente. Ou seja, o vício pode levar a uma dependência, né, que aí causa um transtorno, um mal-estar muito grande e muitas das vezes precisa de uso do psicofármaco. E nós, psicólogos clínicos, trabalhamos concomitantemente, cada um na sua responsabilidade, mas com profissionais multi-interdisciplinares, tudo para ajudar. Não no setting terapêutico, claro, mas quando o psicólogo, ele no processo de análise de um paciente, identifica que aquele sintoma, aquele transtorno, aquela dependência ou aquele vício precisa de uma intervenção medicamentosa, é nossa responsabilidade. Não se dá assim, Fausto? Sim, sim, exatamente. A psicologia, né, os psicólogos, a psicoterapia, ela atua, né, e é importante atuar de uma forma interdisciplinar, né? Então, no caso da dependência tecnológica, né, é importante reconhecer e identificar de fato que existe essa dependência, né, e se for necessário, junto a outros profissionais, atuar do modo com que essa dependência ela possa ser tratada, né? Sim. Olha, nosso programa terminou maravilhoso. Queremos agradecer ao Dr. Fausto Josino, com maravilhosas contribuições, de uma forma, uma pessoa assertiva, eu brinco com o Dr. Fausto que eu digo assim, gostaria de ser atendida por ele, né, com uma serenidade, uma firmeza em conteúdo científico. Parabéns, Dr. Fausto, e a todos os psicólogos que compõem o time do programa Viver Bem. Pedimos que você possa dar o seu contato, que você possa dar uma mensagem, e vamos encerrar o nosso programa por hoje. Então, o meu contato é 984101011, né, o celular, e o Instagram é @faustojosino.psi, né? E a mensagem que eu posso colocar é que a gente possa aproveitar mais e valorizar mais a vida para além desse mundo, né, desse mundo tecnológico, né? Olhar o dom e o presente que nós temos recebido das mãos de Deus, né, e que são as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que nós podemos amar, né, e nos desafiarmos a cada vez mais a viver bem, a né? viver bem. Então, viver é bem. com esse desejo que brota, é genuíno do nosso coração, que desejamos, gente, que você, cada um de vocês que nos ouvem agora, cada um de nós que estamos vivos, possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.